E o Brasil alcançou a marca de 5 mil pontos de cultura. Segundo dados do Ministério da Cultura, os grupos que desenvolvem atividades culturais nas comunidades chegaram a mais de 1.400 municípios. Em 16 meses, a rede Cultura Viva cresceu 180% a mais do que o total registrado entre 2019 e 2022. Neste período, havia apenas 373 pontos. Ainda sobre esse assunto, a gente conversa agora com a secretária de Cidadania e Diversidade Cultural do Ministério da Cultura, Márcia Hollenberg. Secretária, uma boa noite. Obrigado, antes de mais nada, pela participação aqui conosco no Jornal da Record News. Eu queria começar questionando algo que a Renata mencionou um pouco ali na notícia, sobre o que são esses pontos de cultura. Quem são esses grupos? Como são formados esses grupos? Quem pode ser um ponto de cultura? Muito obrigado, Renato, Gustavo, dessa oportunidade de estar falando aqui pelo Ministério da Cultura. Um ponto de cultura é um grupo, um grupo cultural, um núcleo cultural que já existe, já aconteça na sua comunidade. É o grupo da quadrilha, é o grupo do maracatu, é o grupo que faz o artesanato, é o grupo que tem o modo de viver ali da pesca artesanal. O ponto de cultura são as comunidades, os grupos, os coletivos que mantém a tradição do Brasil, que fazem a cultura da periferia, o hip-hop, as orquestras, a cultura popular e tradicional, a diversidade brasileira. Isso são os pontos de cultura. Agora, como se tornar um ponto de cultura? As escolas têm uma participação muito grande aí? As escolas são parceiras, parceiras desses pontos de cultura. Geralmente a comunidade participa nas escolas com as suas quadrilhas, e enfim, também faz apresentações nas escolas, grupos de teatro. Então, há um envolvimento muito forte no sentido dessa relação desses núcleos culturais com as escolas. Né? Esses núcleos, eles se articulam com a cidade como um todo, né? Eles fazem nos territórios, no território rural, né? As violas, né? Então, em todos os cantos do país, territórios indígenas, territórios quilombolas, a cultura de raiz, a cultura contemporânea que acontece na periferia da cidade, a cultura digital. Então, é o conjunto dessa diversidade de cultura de base comunitária, que a gente fala, né? E que completa 20 anos, né? Esse programa nasceu em 2004, ainda no Gilberto Gil, né, quando ele falava que o Brasil precisava de um doim no seu corpo para ativar essa potência que é a cultura brasileira. E que todos, né, no Brasil, essa cultura é preciosa para todos no Brasil. Então, como a gente pode fomentar, né, esses grupos culturais espontâneos que existem nas comunidades tradicionais, muitas vezes de gerações e gerações, que salvaguardam o nosso patrimônio, né, o samba de crioula, enfim, várias tipos de linguagens artísticas em todo esse Brasil. Então, o fomento a esses pontos de cultura e o reconhecimento. Eles têm hoje, a gente tem um instrumento, a gente tem uma lei, a lei faz 10 anos, a Lei Cultura Viva, e por essa lei, existe um cadastro e eles podem se cadastrar na página do Ministério, cultura.gov.br/Cultura Viva, e pedir ali o reconhecimento dessas atividades. Então, eles apresentam ali uma série de informações e há um processo de certificação que é feito em parceria, inclusive, com a sociedade civil. Né? A gente retomou a comissão de certificação paritária envolvendo a sociedade civil. Mas, mais que importante que isso, além desse reconhecimento, eles têm que ser fomentados, essa é a ideia, né? Por várias maneiras e instrumentos. Então, o Cultura Viva tem um termo de compromisso cultural, que é como o termo de fomento que tem para a sociedade civil como um todo, mas a gente tem um termo de fomento específico. A gente pode usar os prêmios, a gente pode ter concessão de bolsas, a gente pode promover circuitos e residências artísticas, a gente pode apoiar concursos de formação. Então, a ideia é que a gente possa ativar essa rede com um conjunto de fomentos, né? E que ela possa acessar esse fomento cultural e que é um direito de todos. Então, não é só o direito ao acesso a essa formação, a esse fazer cultural, mas também o acesso aos meios de fazer a cultura. Então, a gente, nesse período todo de 20 anos, a gente fomentou iniciativas que floresceram. Hoje, o Cultura Viva é um programa que inspira outros, uma política que inspira outros países. Estamos, inclusive, na presidência do Iber Cultura Viva e são 13 países implementando uma política que é inspirada nessa política de base comunitária. Então, é um momento muito importante no Brasil, né? A ministra Margarete liderando esse processo de financiamento nacional da cultura, de concertação de um sistema nacional de cultura,
E a política de base comunitária desse sistema é essa rede de pontos de cultura, de pontões de cultura, que se articulam no território e que atuam em rede, né, de uma maneira colaborativa e solidária, que tem uma economia criativa, uma economia solidária, e que muitas vezes são os grupos que é o primeiro acesso à cultura nessas comunidades, né? Com a prática da quadrilha, com a prática de celebrações de tradição, né? Então, do patrimônio material que esse Brasil tanto tem. Então, os pontos de cultura é uma política que inclui, né, o conjunto da sociedade brasileira no acesso ao fomento à cultura. Secretária, a senhora mencionou rapidamente que, pelo que eu entendi, para se tornar um ponto de cultura, é um processo digital pelo site do Ministério da Cultura. Eu queria entender mais. Site. Isso. Como é que faz para esses grupos se tornarem ou se oficializarem pontos de cultura? E eles têm que, de alguma maneira, deveres com o Ministério da Cultura? Como é que funciona a continuidade dele como um ponto de cultura? É uma política que vem evoluindo. Então, hoje você pode fomentar os pontos de cultura por editais, né? Então, acessam ali. E aí, nesse processo de editais, a gente fez agora, estamos concluindo o edital Sérgio Manberti, para a retomada dessa política nacional, porque ficou um tempo, desde 2019, não tinha fomento para essas redes de pontos de cultura, pelo menos pela área federal. O fomento era estadual, porque você tem leis estaduais, você tem a Secretaria de Cultura nos estados, em alguns municípios que fomentam essa política já, né? Então, a gente iniciou com 2 grandes editais. Um edital que fomentou 1.117 prêmios, então as pessoas foram reconhecidas pelo trabalho realizado, e aí ela apresenta esse trabalho, é julgado por uma comissão, analisado, e ela recebe uma premiação de R$30 mil. A gente fez esses editais focando nas culturas indígenas, o mestre Lucindo nas culturas, foi homenageado nas culturas populares e tradicionais, a vovó Bernardina nas culturas indígenas, um prêmio focado na diversidade, na área de saúde mental, na área da questão LGBTQIA+, na área dos idosos, né? E uma premiação para pontos de cultura que já estão ativos como pontos de cultura. Então, a gente fez esse trabalho e isso fomentou com prêmios. Essa é uma maneira. A outra maneira foi o outro edital. Nesse edital, a gente faz uma parceria com 42 pontões de cultura nacionais. O que são os pontões? Aqueles que articulam outros pontos, que formam outros pontos e que atuam com outros pontos, formando agentes culturais. Então, a gente fez 42 pontões nacionais com investimento na ordem de 28 milhões. A premiação foi na ordem de 33 milhões, são prêmios de 30 mil para cada iniciativa, né? E esse foi uma retomada no momento da gente fazer essa ativação direta. Agora, a gente tem um financiamento nacional para a política Aldir Blanc, que vincula um piso para a implementação pelos estados e pelo município desta política. Então, a gente vai ter os editais nos estados, os editais nos municípios, fomentando por termos de compromisso, por prêmios, por circuitos, pelo acesso às agendas culturais, pela contratação em eventos, em shows, enfim, participando e fomentando esse conjunto de pontos de cultura. Secretária, nós te agradecemos pela entrevista, trazendo aqui boas notícias para a gente. Uma boa noite, até mais. Até mais, muito obrigada. Boa noite.